Amém, irmãos? Bom dia. Já tivemos uma manhã, já nos alimentamos, né? Os pudins, os manjares, né? Vai ter pudim toda semana agora, viu? Eu profetizo que vai ter uma irmã que vai melhorar o pudim a cada culto. Eu sei que essa semana foi uma semana de vitórias para muitos, de revelações de Deus. E hoje é um dia que a gente está aqui para se alimentar mais da palavra do Senhor. Um momento para a gente estar em comunhão também, né? Que a distância às vezes a gente não vê pela internet, né? E agora também a gente vai estar sem célula durante umas 2 semanas, então vai bater mais saudadinha ainda, né? E o ano está acabando, o Natal chegou, já passou também. A gente tem que começar a lembrar de tudo que a gente já teve nesse ano, que já está se acabando. Mais alguns dias e acabou 2021. Para muitos vão ser momentos de tristeza, para outros vão ser momentos de alegria, mas para todos nós temos que ser momentos de reflexão. Para pensar como é que vai ser o nosso 2022. Nós podemos fazer planos, mas não sabemos se amanhã nós vamos levantar, né? Mas mesmo assim, vamos ter fé. O Senhor é conosco, com cada um de vocês. Ele tem trazido a cada um de nós aqui com segurança, tem suprido nossas necessidades, tem às vezes nos abraçado no momento que nós estamos chorando no nosso quarto. Às vezes Ele tem suprido aquele vazio que está batendo dentro da gente, que a gente não sabe como faz para preencher, mas o Senhor está com a gente. Amém? Então eu queria convidar os irmãos a estarem de pé. Vamos tirar um momento de oração. Às vezes a gente também não tem tempo de orar durante a semana, a gente meio atarefado. Então, se você quiser ficar de pé, de joelho, mas ore, tire esse tempo para o Senhor. Papai querido, primeiramente te agradeço, Pai, por esta manhã, por mais esse dia estar na Tua casa, meu Pai amado. Eu te peço, Pai, venha o Senhor nos visitar aqui, Pai. Venha o Senhor suprir a cada necessidade dos meus irmãos. Venha suprir a minha necessidade, meu Pai querido. Papai, eu te peço, Pai, que nesta manhã nós te pedimos, Pai, fala conosco através da Tua palavra, fala conosco através do Seu louvor, meu Pai amado, para que nós venhamos estar tendo certeza que o Senhor tem ouvido as nossas orações, nossos pedidos, Pai. Nós sabemos, Pai, que o mundo aí fora está frio, o mundo aí fora não tem mais o mesmo temor que tinha o Senhor, meu Pai querido Deus. Mas eu creio, Pai, que dentro desta igreja, Pai, pode ser poucas pessoas, mas todas as pessoas que estão aqui, Pai, todos os meus irmãos, nós temos temor ao Senhor, nós amamos ao Senhor, Papai. Queremos estar cada vez mais no centro da Tua vontade, meu Pai querido. Querido Espírito Santo, te convido a estar conosco hoje. Te convido a estar aqui junto aos nossos lados, olhando para cada coração, olhando para cada mente, Pai amado. Pai, eu te peço também que utilize o louvor, Pai, com poder, para que o Seu louvor, Pai, venha também falar conosco, Pai, para que nós também venhamos a ser sarados, também curados, Pai, através do Teu louvor, querido. E, Pai, capacita o pastor também, Pai, para que a palavra de hoje, Pai, venha a ser em conformidade àquilo que nós tivemos orado e pedido durante a semana, meu Pai querido. Porque eu creio, Pai, que nós não estamos aqui somente para brincar de crentes, nós não estamos aqui querendo vestir uma roupinha melhor para estar em comunhão com os amigos, não. Nós queremos estar aqui para nos alimentarmos da Tua palavra, Pai, para aprendermos mais com o Senhor, meu Pai querido Deus.
Eu te peço e te agradeço, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa de Deus? Eu estou. Você está? Diz amém? Glória a Deus. Já enchemos nossa barriguinha. Agora a gente vai adorar o nosso Deus, amém? Deixa eu só organizar aqui. Vamos deixar certinho aqui para a gente começar a adorar o nosso Deus. E você está aqui para assistir um show não, hein? Você está aqui para adorar seu Deus também, amém? E é muito fácil a gente se perder no meio dos louvores, assim, a gente fica distraído, né? Fica olhando pro lado, aí alguém canta desafinado do lado, né? Já aconteceu com você? E aí canta desafinado do lado, ou canta errado a letra, a gente já faz assim, né? Mas foca em Deus, olha para Deus, olha para o Senhor. Deus tem algo para fazer na sua vida. Então, se a gente fica olhando pro lado, a gente acaba perdendo aquilo que Deus quer fazer, né? A gente quer, às vezes, prestar atenção em 10 coisas ao mesmo tempo. Mas só uma coisa é necessária neste dia, nessa hora. Prestar atenção no Senhor, naquilo que Ele quer fazer na sua vida. É a hora que você vem pro culto, na hora que você vem pro culto, você tem que ter em mente isso. Porque às vezes a gente fica aqui meio que até querendo achar alguma coisa para distrair a mente, ficar pensando assim, saindo daqui eu tenho que pegar o que no mercado? Cebola, tal, não sei o que. A nossa mente fica assim, né? Trabalhando. E é hora de você falar para ela, fica quietinha. Mente, fica quietinha agora. Ouça o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver.
sua causa, Senhor. Sempre é por sua causa, Senhor. Nunca, Senhor Jesus, por outra motivação a não ser por causa da sua presença, Deus. Nós queremos mais de ti. Vem, Deus, nos toma. Nos toca hoje. Em nome de Jesus. Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em Jesus. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade está. Diga seu nome. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. É Jesus. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Diga teu nome. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, vitorioso, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Aleluia, teu nome é imutável, teu poder é imutável sobre todo o reino, Jesus, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, diga, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso,
dele. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso, vitorioso és na tempestade. No tempo difícil Ele está contigo. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás. Teu nome imutável é. Teu nome não muda, teu nome não muda. Nós podemos clamar a ti. Aleluia, como um trovão, diga. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Declare na sua vida, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vamos cantar vitorioso. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome infalível é, teu nome é imutável, teu nome é infalível, teu nome é imutável, teu nome é infalível. Nós podemos clamar a esse nome no momento da tempestade, no momento da adversidade. Teu nome é imutável, teu nome é infalível. Ainda que Satanás possa olhar para a gente muitas vezes dizendo que estamos perdidos, estamos destruídos por causa de alguma doença, por causa de algum problema familiar, nós temos o nome de Jesus, que é infalível, que é imutável. Nós podemos clamar esse nome. Jesus, 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 eu posso clamar. Jesus, Jesus, eu posso clamar a ti. Jesus, você pode dizer esse nome? Jesus, sobre a minha vida. Jesus, sobre a minha casa. Jesus, eu posso clamar. Jesus, Jesus, teu nome é imutável. Jesus é infalível. Jesus, põe a mão na sua cabeça, declare sobre a sua vida esse nome. Jesus, Jesus, eu quero mais de ti, Jesus. Jesus, Jesus, tira de mim toda doença. Jesus, tira de mim, Senhor, todo mal. Jesus, da minha casa, tira todo mal. Jesus, Jesus, eu quero, Senhor, mais de ti, Jesus. Ele vem, Ele vem, Ele vem. Toda vez que você clamar, Ele vem. Ele vem, Ele vem. Ele está vindo, Ele vem. Oh, Ele vem. Ele vem te salvar. Ele vem te buscar. Ele vem te sarar. Ele vem, Ele vem. Aleluia.
esse mesmo Espírito, que é o Espírito Santo que está agindo aqui no nosso meio, nós queremos declarar a bênção sobre a vida de pessoas. Eu não sei se você tem um cartão como esse, mas se você não tiver, você pode pegar ali no fundo. Vamos interceder por pessoas nesse momento? Esse Espírito Santo, esse Jesus, essa bênção de Deus que está sobre você, a gente agora vai clamar para que encontre algumas pessoas que não estão aqui, ou às vezes nem querem saber muito de Jesus, mas a presença de Deus vai alcançar elas agora, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida dessas pessoas diante do Senhor e declaramos a bênção de Deus sobre elas, ainda que elas não queiram saber do teu nome, ainda que elas digam a si mesmas, eu não quero mais, ou digam por aí que não querem o Senhor, mas nós declaramos que todo espírito contrário à tua vontade caia por terra em nome de Jesus. Que a tua presença, Senhor, inunde a vida dessas pessoas agora. E em nome de Jesus, todo espírito contrário caia por terra em nome de Jesus. Declaramos que dos céus agora bata em retirada anjos do trono do Senhor, para que eles venham tocar a vida deles. Vem, Jesus, enquanto declaramos o teu nome aqui. Enquanto declaramos o teu nome aqui, vai de encontro a cada um. Senhor, cada um que agora pode estar dormindo, pode estar tão distante da tua presença, mas nós declaramos que a presença do Senhor entra nesse quarto, entra nessa família, entra nessa pessoa agora. O Espírito Santo entra dentro dela agora. E em nome de Jesus, traz as mudanças que precisam ser, Senhor. Deus, mudadas. As coisas que precisam ser transformadas. Transforma agora. Transforma agora. Transforma agora em nome de Jesus. Porque teu nome é imutável. Teu nome é infalível. E nós declaramos que tu és vitorioso. Vamos declarar? Vitorioso. Vitorioso és. Na tempestade está teu nome. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Obrigada, Senhor. Eu sei que enquanto nós oramos aqui, o Senhor faz a obra na vida de cada um, escrito em cada cartão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê, diz amém. Eu creio, porque nós mesmos somos frutos de oração de alguém. Se eu estou firme aqui, hoje em pé, diante do Senhor, é porque eu tive uma intercessora chamada Vanessa, que mora aqui pertinho. Por causa dela, de certa forma, eu vim parar em Baraque. Eu a amo demais. Eu falo pra ela, te amo, te amo, te amo. Porque quando eu não queria muito Jesus, ela estava lá na minha porta, toda hora, batendo na minha... Toshi chama aquilo de quê? Aquele de alumínio? Chata? Aquele negócio de alumínio tem no Japão que no Brasil não existe. Aí ela batia tão forte. Hoje tem SOD, limpeza na igreja. E eu pensava, o que eu tenho a ver com isso? E ela falava, você vai. Mas eu não queria ir, não. Mas eu ia, eu era obrigada. Aí, outro dia ela batia lá, hoje tem reunião de não sei o quê. E às vezes era reunião que não era nem para eu estar, eu acho, que eu ia assim meio que de penetra. E ela colocava lá, hoje tem oração. Eu falei, nem quero orar. E ela falava, você vai, tudo eu ia. Aí o que aconteceu? Chegou uma hora que eu já estava na porta esperando, né? Porque eu tinha que sair daquele jeito que eu estava, gente. Ela batia tanto que eu tinha, às vezes eu estava com a roupinha lá toda, né, de casa mesmo, só com os olhos cheios de... remela ainda. Tinha que sair assim que fala, remela. Maringá é remela. E eu saía daquele jeito mesmo. E entrava dentro do carro, toda errada. Mas eu sou muito grata a ela. E aí eu ia na casa dela. É isso que é muito legal. Eu ia na casa dela às vezes. Aí tinha uma lista de oração na parede dela. Igual o Toshi faz. O nome de vocês tudo tá lá. Aí tinha lá um negócio de oração lá. Uma lista de oração. Aí quem estava em primeiro lugar? Eu. Para ver se eu me converti. Ela falou, nossa, por que eu em primeiro? Eu falei assim, vai saber, né? Deve ser porque é meio dura, né? E era mesmo. Mas Deus sabe, né?
E eu creio essa oração que você fez alcançou essa pessoa. Você pode ter certeza. Pode ter certeza. Mas não ora só no domingo não, tá? Tá bom, Sandra? Segunda, terça, quarta. A pessoa vai fugir da sua presença, mas não vai fugir da sua oração. Amém? Quem é agora? Pode vir os dois, se vocês quiserem brincar aqui também. Aqui tem espaço. Então eu vou. Amém. Amém. Tá aqui. Já tem aqui. Esse é chique, né? Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Que demais o microfone. Só que está um pouco baixo. Vou aumentar. Tá. Aumenta no vermelho. Tá bom? Vermelho. Isso, aumenta no vermelho. A paz do Senhor, amém? Quem está com calor? Então. Quem puder desligar os estobos escondidos, os ares condicionados. O Edson está com frio, Edson? Não. Né? Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Gostaria que você, de forma profética, colocasse a mão no teu coração assim, como se o próprio Jesus estivesse colocando a mão no teu coração. Feche seus olhos. Peça para Deus falar com você nessa hora. Talvez você entrou por essa porta com alguma insegurança, com alguma preocupação. Tem alguma coisa que está tirando a tua atenção. Talvez é um problema lá na sua casa. Talvez é um problema que você está carregando há um tempo. Talvez você veio com uma esperança de Deus te dar uma resposta hoje. Silencie as vozes que estão aí no teu coração tentando tirar a tua atenção. E faça uma oração pedindo para Deus para falar com você. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esta manhã. Obrigado, meu Deus, por tudo que já aconteceu aqui, pelo nosso café, por este tempo, ó Deus, que nós tivemos adorando o Senhor. Deus, nosso coração, eu declaro, em nome de Jesus, que nosso coração está aberto para te ouvir. Mas, Senhor Deus, eu sei que muitas coisas tentam tirar a nossa atenção, por isso, em nome de Jesus, eu oro, para que todas as vozes contrárias, todas as preocupações, ansiedades, que todo este mal seja silenciado, cancelado, anulado agora do nosso coração, da nossa vida, em nome de Jesus. Não existe nenhuma preocupação, Senhor Deus, que seja maior do que a tua presença. Não existe nenhuma ansiedade, Senhor Deus, maior do que o teu poder. A tua palavra também diz, ó Deus, que a gente não consegue, pelas nossas ansiedades, a gente não consegue, Senhor Deus, colocar um fio de cabelo na nossa cabeça. Por isso, Senhor Deus, a única escolha que nós temos é descansar no Senhor e crer que o Senhor está no controle de tudo. Por favor, ó Deus, fala conosco, ministra em cada coração aqui. O Senhor tem liberdade para falar o nosso coração e para ministrar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom, gente, estar aqui. Tomamos um café da manhã gostoso, né? Não sei vocês, mas eu estava muito ansioso por tirar esse tempo com vocês, né? O problema agora é o sono que dá, né? Você comeu bastante, eu vi, teve gente aí que comeu uns 4, 5 pãozinhos, né? Eu vi só, tá? Não vou falar o nome de ninguém, né? Porque é ruim falar o nome das pessoas assim que comeu, né? Então eu não vou falar, mas foi muito bom. Não sei se vocês sabem, hoje também é o último culto do ano, né? Nosso último culto, né? Em outros lugares talvez tenha o culto ainda no meio da semana, mas o nosso é o último aqui. E sempre quando tem esse ou início de alguma coisa, ou final de alguma coisa, eu vejo como uma data importante, né? Eu vejo isso como uma data importante. Porque ou é um ciclo que acaba, ou um outro ciclo que se inicia. E não sei se vocês sabem, mas eu quero deixar claro aqui, eu não sou muito aquela pessoa muito assim, vamos dizer, profética, sabe? Aquela coisa assim de você meio que viajar bastante, né? Eu não sou muito assim, né? Quando eu falo viajar, não é viajar que é errado, né? É bom ser profético, entendeu? Mas eu não ando muito por essa linha. Mas eu vejo que o final de um ano, o início de outro, é uma coisa profética, sim. E nós precisamos entender que existe uma linha profética na nossa vida que nós precisamos analisar. Esse final de ciclo, início de outro ciclo, é uma coisa muito importante para a gente avaliar a nossa vida, porque a gente vai entrar num ciclo novo, que é um ano novo, 2022, gente. Já parou para pensar? 2022, eu pensei que nunca ia chegar em 2010, 2015, já estamos em 2022. Né? Eu pensei que já tinha carro voando, né, nessa época, não sei se vocês lembram, né, antigamente. Ano 2. Hã?
Né, não? Ano 2000 eu já imaginava que nós ia estar tudo transladando, entrando naqueles teletransportados, né, aquela coisa toda. Né? 2022. Vamos entrar num tempo novo. A questão em si é, estamos no último culto. Como que tem sido a nossa vida, o nosso ciclo? Como que nós estamos encerrando esse ciclo? Eu coloquei um tema aqui, assim, ó, o fim de um ciclo sempre inaugura um novo ciclo, ok? Nós não estamos livres de reiniciar, de começar um novo ciclo. A questão em si é que muitas vezes nós estamos travados num ciclo antigo há muitos anos. Vocês estão entendendo? Né? Vou tentar usar uma linguagem bem simples para todos nós entendermos, mas é sempre assim, ó, um ano, um ciclo. Um ciclo se encerra, começa outro. Só que muitas vezes nós estamos travados na nossa vida, repetindo um ciclo, apesar de entrar num ano novo. E nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero que você pegue aí sua Bíblia, abra lá em Deuteronômio 34. O som tá bom aí, cara? Tá. Eu estou usando esse aqui por causa que aquele outro, apesar do ambiente ser melhor, mas na internet fica mais baixo o microfone de mão. Esse daqui eu acho que porque fica perto da boca, sai melhor o som na internet. Deuteronômio 34, do versículo 4 ao 7. Deuteronômio está lá no comecinho, 5º livro da Bíblia, se eu não me engano. No finalzinho de Deuteronômio 34, do versículo 4 ao 7. Eu ia ministrar outra coisa, mas ontem o Senhor me trouxe essa mensagem que queimou o meu coração. Né? Quando eu falo que queimou o meu coração é porque realmente eu não somente li, mas eu comi essa palavra. Porque ela é tremenda. Essa mensagem que está embutida aqui, ó, nesses versículos, nisso que a gente vai ler, é tremendo. Se você pegar isso para a sua vida, eu tenho certeza, eu não tenho medo de falar isso. Isso pode mudar toda a tua história a partir de hoje. Se você pegar isso realmente no teu coração. E não só pegar, eu não falo só de ouvir. Tem algumas mensagens que são legais, né? Você ouve assim e fala, uau, que alimento. Mas se você praticar isso que você vai ouvir hoje, vai mudar toda a tua história daqui para frente, eu tenho certeza. Então, olha só, a partir do versículo 4, 34, 4, pode ler? 34, 4. Deuteronômio 34, 4. 34. 34, irmã, 34. É o último. Amém? Fala assim, ó. Então disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os teus olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, como disse o Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Betel-peor, mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia escurecido, nem se lhe havia fugido o vigor. Ok? Agora, vira a página. Bem provável que depois virou a página, vai aparecer Josué para você. Né? Talvez, pode ser que sua Bíblia seja um pouquinho diferente, mas virou a página, aparece Josué. Capítulo 1, versículo 2 e 3. Josué, capítulo 1, versículo 2 e 3, fala assim, Moisés, meu servo, é morto, aqui é Deus falando. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Amém? Você viu que interessante? A gente leu o fim de um ciclo e o começo de outro. Não é mesmo? Então, por favor, abra o teu coração e o teu entendimento para você compreender o que Deus quer falar com a gente. Porque eu tenho certeza que Deus ele quer falar exatamente isso para cada um de nós. Tá? Bom, a morte de Moisés, como a gente analisou aqui, representa o fim de um ciclo. Ok? Desde Êxodo, quando Moisés nasceu, e ele foi chamado para libertar o povo do Egito, e a gente viu tanta coisa, até no culto passado a gente falou alguma coisa sobre isso.
né? Ele foi usado por Deus de tantas maneiras, libertou o povo, levou o povo no meio do deserto durante 40 anos, é ali que a gente vê o restante de Êxodo, depois Levítico, Números, Deuteronômio se desenrolar, né? Todo o Pentateuco, a gente, fora Gênesis, claro, mas todo esse desenrolar ali no deserto, e Moisés, né? Por que é Levítico? Por causa das leis. Moisés era um legislador. Números, que era a questão do censo, não só de contagem, mas também da multiplicação do povo dentro do deserto, quando foram nascendo os filhos dos filhos e tal, né? E depois você vê ali Moisés, ele ensinando o povo a viver. Tem muita coisa que é interessante, que a primeira vez que eu li na Bíblia, eu achei esquisito, quando falava assim, né, a respeito de que não podia comer carne de porco, né, ou qualquer animal que tivesse com a pata rachada no meio, assim, não podia comer a carne dele, e o pessoal levava isso para o lado da religião, né, e tem muita gente hoje que não come carne de porco, eu respeito, mas a questão é, você sabe por que não podia comer? Você sabe por que Deus falava aquilo ali? Por causa que a carne do porco é comprovadamente uma carne mais suja, não é verdade? E o povo não sabia cuidar da carne. E por isso que Deus falava, antes que esse povo, eles acabem adoecendo, então é melhor que não comam. E tanta coisa que está ali dentro, embutido ali, que Deus, de Moisés, Deus através de Moisés, ensinando o povo a viver. Uma vez eu li uma parte que falava sobre a questão da menstruação da mulher, que se a mulher tivesse menstruado, ela não podia tocar onde ela tocava, e ela era considerada imunda. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, a Bíblia é forte, né? Como assim considerada imunda? Né, e tinha que ficar fora do arraial durante aquele tempo, fora do povo. E aí a gente lê aquilo de cara e pensa assim, meu Deus, é meio... Né, a palavra imunda parece uma palavra dura, pesada. Mas quando você vê, entendendo melhor o que Deus estava querendo fazer, Deus estava querendo ensinar o povo sobre higiene, sobre cuidado. E quando você começa a entender essas coisas, você vê que Moisés, ele foi tipo assim, aquele pai que ensinou seus filhos a viver, a crescer, a escovar o dente, a tomar banho. Né, todas as coisas Moisés foi ensinando ali. E você vê, né, no decorrer da história, você não percebe que Moisés está cumprindo um ciclo. Mas quando você vê aqui no final, você percebe claramente, para que Josué pudesse vir e se tornar o que se tornou, Moisés precisava sair de cena. E eu vejo isso quando a gente lê aqui, ó, tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, a sua vista não se havia escurecido, nem se lhe havia fugido o seu vigor. Ou seja, ele morreu sadio, como se Deus falasse assim, ele ainda poderia viver muito tempo. Por que Deus teve que tirar ele de cena? Porque aí entra Josué. E Josué, ele entra num tempo onde que somente Josué poderia levar o povo à terra prometida. E ele levou. E Josué se tornou um grande conquistador de terras. Se você vê a história de Josué, ele conquistou muitas cidades que Deus tinha prometido, onde você colocar a planta do seu pé, eu tenho te dado. E ele foi, em cada lugar que ele entrou, ele conquistou. Só que se Moisés não tivesse morrido, Josué não poderia estar cumprindo o seu papel. Vocês estão me entendendo? É interessante, né? Então vamos analisar. Gênesis e Deuteronômio, de Gênesis a Deuteronômio, foi um alicerce. Eu vejo assim, como Deus estivesse trabalhando num alicerce, numa estrutura. Para que José pudesse cumprir a sua parte, Moisés precisava sair de cena. E a gente também vive ciclos assim. A gente vive ciclos de alicerces, onde Deus cava um alicerce na nossa vida, onde Deus trabalha no nosso interior, onde Deus nos ensina a viver com Ele, onde Deus nos ensina a como respeitar as leis, como obedecer a sua palavra e assim por diante. É ou não é assim? Deus vai nos ensinando muitas coisas. E eu vejo assim que quando a gente chega no final de um ano, principalmente, a gente começa a analisar que a gente viveu um ciclo, onde Deus nos ensinou algumas coisas, nos mostrou outras, onde a gente errou muito, acertou muito, mas a gente vai encerrando um ciclo, e a gente vai entrar num outro ciclo, num outro tempo, num tempo novo. A questão é, como que nós vamos entrar? Será que nós realmente matamos os Moisés da nossa vida? Eu espero que você não tenha nenhum parente chamado Moisés, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas a questão... Você tem, meu irmão? Oh, meu Deus, tem um tio. Sabe? Um ano que acaba é o fim de um ciclo. Muitas pessoas não compreendem isso porque não estão vivendo dentro de um propósito de Deus. E aí é nessa hora que, tipo assim, às vezes a pessoa está vivendo e um ano novo que acaba é somente mais um ano novo. Eu já ouvi de algumas pessoas falando assim, ano novo é só mais um dia. Você dorme, acorda, é a mesma coisa. E espiritualmente não é.
né, sinto informar, mas espiritualmente não é. É que a gente não entende isso quando a gente não está inserido no propósito de Deus. Veja bem, se fosse somente uma virada de ano, será que o mundo todo ia corresponder com isso? Se fosse somente mais um dia, é igual o nosso aniversário. Se fosse só mais um dia, será que, tipo assim, ia ter tanta correspondência do nosso coração? Tem gente que, não tem ninguém nessa terra que é indiferente ao seu aniversário. Ou ele ama, ou ele odeia. Eu já vi gente falando, eu não gosto do dia do meu aniversário, por causa de feridas do passado. E tem gente que ama o dia do seu aniversário, porque é o dia que ele é lembrado, que ele é reconhecido, que ele, né, tem atenção. Não tem aquela pessoa que fala assim, para mim é só mais um dia e não muda nada. Até porque já muda de idade, não é verdade? Né? E a mesma coisa, uma virada de ano. É um ciclo. E espiritualmente, isso é uma coisa que pesa. E nós precisamos entender o porquê. Se uma virada de ano é somente mais uma virada de ano, talvez você não esteja inserido no propósito de Deus como você deveria estar. Existem ciclos que se repetem na nossa vida, porque certos Moisés da nossa vida não foram removidos. Então você entra num ano novo, ou num tempo novo, ou numa idade nova, só que aí você continua vivendo a mesma coisa. Porque muitas vezes aquele Moisés, que já cumpriu o papel dele, não deveria mais estar lá. Nem sempre Moisés é uma coisa ruim. Às vezes eu estou dando o nome de Moisés para vocês entenderem, tá bom? Vocês estão entendendo, né? O Moisés que eu digo é aquele tempo antigo que já passou. É aquele tempo que já deveria ter passado. Às vezes é uma ferida aberta que não se fechou. Às vezes é um monte de situações contrárias que a gente viveu, a gente continua carregando nas nossas costas. Ou também são coisas boas até. Só que coisas boas que se tornam más. É aquelas vitórias antigas. Né? Tem pessoas que se agarram nas vitórias antigas e não conseguem viver novas vitórias. É aquelas pessoas que se agarram num passado glorioso e não conseguem viver um futuro glorioso, porque se agarram no passado glorioso. Não é mesmo? Ou seja, não são coisas ruins, mas às vezes a gente se apega àquilo. Eu sempre dou o exemplo do maná. Deus, quando falou do maná, falou para o pessoal assim, ó, pega o maná para um dia. Se você pegar para 2, estraga. E o povo pegou para 2 porque ficava com medo de Deus não mandar o outro dia, né, o maná. E às vezes a gente está vivendo daquele maná antigo. Quando Deus, na verdade, já trouxe um maná novo, um tempo novo, uma nova etapa para a nossa vida. E a gente fica vivendo o maná antigo ainda. Só que o maná estraga. Vocês estão entendendo? Ou seja, a gente acaba repetindo ciclos porque a gente está carregando os Moisés da vida nas nossas costas. E o Senhor nos está trazendo uma palavra para que a gente possa viver um tempo novo. Para a gente poder viver um tempo realmente de conquista, aquele tempo que a gente cansou de ouvir. Meus irmãos, eu tenho 17 anos, eu já falei isso para vocês um monte de vezes. Eu já tenho 17 anos, eu cansei já de ouvir do tal do novo tempo. Até o dia que eu entendi que o novo tempo não é uma data especial que tem no calendário da igreja, não é quando aquele pregador vem lá dos Estados Unidos pregar aqui e causa um mover total. O novo tempo é quando eu decido viver a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, sabe, até me desculpem, porque assim, eu não sou muito do tipo de ficar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, e você vai cair, você vai orar em línguas, e você vai sentir um monte de coisa. Isso passa, irmão. Isso passa. E eu não sei se você percebeu, mas já passou um tempo assim. A gente está vivendo um tempo hoje que nós estamos sendo provados pela palavra de Deus. Você pode falar em línguas, você pode interpretar línguas, você pode ter todos os dons, você pode sair aí fora e profetizar para todo mundo, e orar e as pessoas serem curadas, isso e aquilo. Mas se você não tem a palavra de Deus no teu coração, uma hora isso acaba. Isso acaba. E é maravilhoso. Olha, irmãos, eu tive uma experiência com Deus ontem. Eu vim aqui arrumar a igreja. E, gente, eu gosto demais de vir aqui. Eu venho aqui, aí a Raquel nem me liga mais, porque às vezes eu fico, aí eu arrumo, aí eu oro, aí eu fico aqui, sabe, buscando a Deus. E eu vim no caminho chorando, eu voltei chorando, eu chorei aqui, Deus me tomou, e parecia que eu estava num culto pentecostal nervoso aqui. Mas isso passa, irmão. Isso passa. E eu estou percebendo que a melhor coisa da minha vida não é quando Deus me toca nas minhas emoções,
mas é quando a palavra de Deus entra no meu intelecto. Porque é isso que faz a diferença. A diferença não é quando Deus vai lá e toca na tua vida e você chora. O que faz a diferença é quando a palavra de Deus faz parte de você. Aí sim você se torna inabalável. Então pode vir qualquer coisa contra você, que você não vai se abalar porque você está firmado na palavra de Deus. É isso que vai fazer a diferença. É muito importante entender, nós passamos momentos bons, sim. Gente, se tem uma coisa muito engraçada, talvez vocês todos já viram isso. Aí as pessoas falam assim, ó, bem daquelas assim, ai, aquele tempo, lembra daquele tempo? Que tempo bom. Ai, aquele tempo do primeiro amor. Ou aquele tempo daquela igreja, quando tinha aqueles jovens, aquela... Olha, eu e a Raquel, às vezes a gente conversa, fala, lembra, Raquel, quando a célula tinha 100 pessoas? Lembra quando era isso? Lembra quando era aquilo? Aí, às vezes, Deus vem e me dá uns puxão de orelha e fala assim, para de viver o passado, Toshio. Você fica lembrando daquelas coisas de antes, aquilo ali serve de experiência, não fica carregando isso no teu coração como um troféu. Porque já foi. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. A experiência foi muito boa. Mas se a palavra de Deus não entrou no meu coração, de nada vale. Porque a experiência também passa. O que vai firmar a gente no caminho de Deus, o que vai firmar a gente em viver o novo tempo, é eu obedecer a palavra do Senhor. Uma vez eu ouvi a história de um missionário que falou assim, que ele trabalhou durante 35 anos num campo, né, ele não sabia, ele não tinha a intenção de sair. Então ele começou o ministério, começou a igreja cresceu, aí ele levantou uns líderes, abriu outras igrejas. Naquela região que ele estava, lá nos Estados Unidos, ele abriu mais ou menos umas 50 igrejas. E ele lá na igreja principal, e as outras igrejas, tinham lá umas 20 mil pessoas. Aí o Senhor falou assim para ele, agora você larga tudo e vai lá para a China. E ele achou que era a loucura da cabeça dele. E ele começou a ter sonho, E Deus falando com ele, e ele pensando, meu Deus, como é que eu vou largar todo esse povo aqui? E Deus falando com ele. Foi 3 anos. A igreja dele tinha 5 mil pessoas. E o primeiro ano foi para 3 mil, e o segundo ano foi para 2 mil, e no terceiro ano tinha 1.000 pessoas. E aí um profeta apareceu e falou assim, ó, se você não largar o osso, Deus falou que vai fechar. E aí ele foi obrigado. E ele colocou um outro pastor na igreja dele, e aquele pastor falou assim, em questão de 1 ano, todas aquelas pessoas voltaram, e a igreja começou a crescer. E ele teve que largar a mão. Estava apegado a Moisés. Não estava querendo viver um novo tempo, porque estava apegado nas suas vitórias. Você vê que Moisés nem sempre é uma coisa ruim, mas se torna ruim, porque a gente não abre mão. Moisés também pode ser aquelas áreas da nossa vida que a gente carrega o tempo todo. Né? O orgulho, a soberba, a vergonha, isso e aquilo, né? Não vou ficar falando tudo aqui, mas tantas coisas que a gente carrega, não é mesmo? Que a gente vai levando, ano após ano, levando para frente. Aí a gente entra no ano novo, mas as coisas ficam do mesmo jeito. Aí você vive mais um ano do mesmo jeito. Você sabe qual que é a maioria das desculpas que as pessoas falam? Ah, Toshio, mas é porque eu estou num processo. Mas peraí, esse processo não acaba? Você não entra num novo processo? Numa nova etapa? É sempre a mesma coisa? Tem alguma coisa errada nisso. Moisés está lá. Deus já decretou o fim do Moisés, mas a gente fica lá ressuscitando ele. E aí não vive um novo tempo, não tem como. Para a gente poder entrar num tempo de Josué, é necessário sim, ó, Deus fez de jeito tão bom, Moisés vem aqui, sobe aqui no monte, então está vendo a terra? Você não vai entrar, morre, pá, morreu. E a Bíblia fala assim, que o corpo de Moisés, ninguém sabe onde está. Você viu? Foi uma morte tão bem morrida, que até o corpo ninguém sabe onde está. Tipo assim, para não mexer lá mesmo. Morreu, já foi, deixa lá, nem mexe mais. Vou até esconder, penso, Deus, vou até esconder, porque senão esse povo vai querer idolatrar. Então esconde de uma vez, ninguém sabe onde que está. E a gente deveria pegar isso para a nossa vida também. O que está faltando para a gente viver um ciclo novo? Está faltando deixar para trás Moisés. Josué representa um tempo de conquistas, e é isso que Deus tem para nós. Mas para isso acontecer, Moisés precisa sair de cena. Meus irmãos, o que Deus já falou para você? Qual foi a terra que Deus já te deu e falou, agora entra lá em conquista? Qual foi a área da sua vida que Deus falou, vai lá e conquista? Qual foi as coisas que Deus
falou a teu respeito para você ir lá e conquistar? Deus já falou. Para todos nós. Um chamado de Deus, por exemplo. Deus falou, estou te chamando para isso. Vai lá e conquista. Só que a gente se apegou a Moisés. E repetimos o ciclo, ano após ano. Às vezes eu converso com a Raquel fala assim, Toshio, mas a gente está 17 anos na caminhada. Eu falei, não, a gente não está 17 anos na caminhada. A gente vai fazer 3 anos na caminhada. Porque o restante foi tudo Pentateuco. Foi tudo aprendizado, ensino. Quando a gente decidiu seguir a palavra de Deus, que a gente começou a viver realmente. Uma vez eu preguei um tempo atrás aqui, falando a respeito do treinamento. Tem pessoas que estão no treinamento achando que já está na missão. E não é. É treinamento. O que a gente vive aqui é treinamento. Se torna missão quando você começa a resgatar vidas. Até então é só treinamento. Tem gente que está desistindo no treinamento, irmão. É ou não é? Tem gente que está abandonando no treinamento. O treinamento é quando vem lá o chefe e fala assim, abre mão do teu orgulho. Ai, eu vou sair dessa igreja. Ai, não aguento. Né? Isso é treinamento, está desistindo no treinamento. Sabe por quê? Porque quando você ir para a missão, não vai ter tanta bondade assim para alguém apontar os teus erros, não. Você vai ter que arrumar por si só onde que estão os teus erros. Aí eu quero ver o bicho pegar. Porque não é tão... Olha, é muito mais fácil você viver na casa do seu pai e da sua mãe, não é verdade? Né? Quem experimentou viver sozinho, se pudesse se arrepender e voltar atrás, não é verdade? Né? Pega essas jovens. Só que com Deus é bem parecido. A gente está no treinamento, a gente está vivendo na casa do Pai, tem alguém para cuidar da gente. Tem um pastor para orar por nós, tem um pastor para nos aconselhar. Aí você pensa, não, eu estou vivendo o propósito. Não está, isso é treinamento. Agora, quando você pega e mete as caras para poder obedecer a palavra de Deus, ir de fazer discípulos, ensinando e tal, aí você vai ver como é que é. Aí sim é a missão verdadeira. Aí nessa hora você vai ter que orar por você mesmo. E vai ter que orar pelos outros ainda por cima. Aí você está lá cheio de problema, mas você está a cuidar lá de uns 30 negros que está precisando de você. Aí você está lá olhando a sua vida e fala, meu Deus, está tudo de ponta cabeça. E os outros ainda te ligando, oh, por favor, ora por mim. Isso é missão. Então não desista no treinamento. Mas também não deixe que os ciclos se repitam. Eu acredito que é tempo da gente analisar direitinho a nossa vida e a gente parar de ficar repetindo esses ciclos para o próximo ano. É entrar de um jeito diferente, é se posicionar de uma maneira diferente, para não ficar mais paralisado. Começar realmente a colocar em prática o que se aprendeu. E, meus irmãos, todos vocês aqui já aprenderam o suficiente. Todos vocês que estão aqui, vocês já têm condição de entendimento para fazer as coisas que Deus falou para fazer. Às vezes eu converso com pessoas, me desculpem, né? Eu sei que assim, a maioria tem um tempo grande de crente, mas às vezes eu converso com pessoas assim, que tem 15, 20, 25, 30 anos, 35 anos de crente. E você está conversando com a pessoa, eu falo, meu Deus do céu, não é a mesma Bíblia. Porque a pessoa está ali, sabe, se remoendo nos seus pecados. Ela está ali, sabe, remoendo nas suas feridas. Ela está falando de coisa que aconteceu lá atrás, há 20 anos. Ah, é por causa que é igual, né, é igual aquele casal que o problema foi lá na lua de mel, já tem 30 anos de casado, e ainda hoje eles falam desse mesmo problema que aconteceu na lua de mel. Não venceram ainda o problema. E às vezes tem aquele crente que há 30 anos passou por um problema e ele ainda não venceu aquele problema, ele não saiu daquele ciclo. Então todas as vezes, e aí, vamos fazer a obra de Deus? Ai, mas eu não me sinto capaz. Ah, mas eu não consigo por causa disso, daquilo, porque eu tenho muita coisa para mudar ainda. E a pessoa não cresce. Ela repete o ciclo. Só que antes era 1, 2, 3 anos, agora é 10, 15, 20 anos. E até quando vai ficar assim? Quem decide isso não sou eu, irmão. Eu só sou o mensageiro. Vocês estão entendendo? Eu só sou o carteiro aqui. Eu só entrego a mensagem. A responsabilidade é de quem manda a mensagem. Então, Moisés precisa sair de cena para que a gente possa entrar num tempo de conquista que a gente vê em Josué. Deus deu uma promessa para Josué e falou assim, olha, todo lugar que pisar a planta do seu pé eu vou te dar. Você entende isso? A gente gosta muito dessa frase. Mas você entende? Todo lugar que pisar a planta do seu pé, ou seja, você tem que ir lá.
Você tem que sair do seu lugar, você tem que se movimentar. Não adianta você ficar sentado esperando, não vai rolar. Não vai acontecer. Não adianta você ficar ali, não, Deus vai fazer. Pior erro do crente. Meu irmão, sai dessa. Pior erro do crente. Não, quando Deus quiser, Ele vai. Não, Ele não vai te tocar. Quando Deus quiser, Ele vai me empurrar. Não vai. Não, Ele vai me dar uns... pior coisa. Não, Deus vai me dar um sinal. Meu irmão, a gente fica mexendo na cultura das pessoas aqui, né? É uma cultura. Deus vai me dar um sinal. Vou esperar um sinal de Deus. Espera, irmão. Espera. Eu conheço pessoa que está esperando até hoje. Eu vou esperar um sinal de Deus para eu mudar disso, para eu fazer aquilo. Espera, irmão, espera. Continua esperando. Vai ficar velho, desdentado, vai ficar esperando. Mas é mesmo. A pior desculpa do crente é, não, estou esperando em Deus. Mentira. Mas é mentira. Sabe por quê? Porque a real é que muitos de nós não queremos, essa é a verdade. Não, a gente não está esperando, que a gente não quer, a gente não tem coragem. É isso. Mas depois, quando vira o ano, não, porque eu quero viver uma virada na minha vida. Virou o ano. Virou. Né? E depois vai dormir e virou de lado, porque dá azia, ficar dormindo desse lado de cá. Vai virar, alguma coisa vai virar. Mas a vida não vira, irmão, não vira. Não vira porque não é assim. Olha, desculpa de crente, o tempo de Deus. Deixa eu te explicar uma coisa. Um dia, eu estudando a respeito, eu vi lá que tem um negócio chamado o tempo Cronos e o tempo Kairos. Olha só, estou cheio também de cultura, escuta aí. Aí eu estava lendo, porque na Bíblia fala muito sobre o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E fala do tempo Cronos, mas é tempo, né? Língua portuguesa. Mas quando você vê lá na essência, você fala, puxa, então são dois tempos. O tempo do homem e o tempo de Deus. E eu estava lendo lá em Ezequiel, não sei se vocês já viram sobre aquela passagem das duas rodas, que uma roda embaixo, outra roda em cima e tal. Depois você lê Ezequiel, que assim, quando a roda de baixo se movimentava, a de cima se movimentava. Certo? Entenda isso, não quer dizer que Deus depende da gente. Mas ali queria dizer que, tipo assim, se não houver uma movimentação nossa, se não houver um posicionamento, uma decisão nossa, Deus também não vai se mover. Aí o ser humano do crente fala assim, não, eu estou esperando o tempo de Deus, sentado. Esperando vir, sabe? Não vai vir, meu irmão. Receba. Amém? Não vai vir. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me movimentar. Eu preciso tomar decisões em relação à vida que Deus me deu. E aí as coisas vão começar. Não, eu estou esperando Deus me capacitar. Deus não te capacita você parado. Deus te capacita você fazendo. Você entende? Quem entende isso? Todo mundo entende, não é mesmo? Você está entendendo que Deus já fez? Ele já preparou, Ele já abriu, Ele já realizou. Nós precisamos parar de ficar repetindo o ciclo. A gente precisa sair desse vício de repetir ciclos na nossa vida. É tempo de tomar posições se nós queremos viver um tempo diferente. Você já fez uma retrospectiva na sua vida? Né? Aproveitando o tempo, né, de hoje em dia, todo mundo fazendo retrospectiva. Né? Olha para o tempo que passou, o que você vê? Olha para tudo que você viveu até hoje. O que você vê? Você consegue analisar quanto tempo que foi perdido? Triste, né? Fala que não é triste. Eu não estou falando de você não, estou falando de mim. Aí você fica olhando o tempo que passou, você fala, meu Deus, quanto tempo perdido. Quanto investimento que foi assim, só tempo jogado fora. Às vezes eu brinco assim, que quantas vezes que a gente fala assim, eu vou tirar um tempo aqui para descansar, vou tirar um tempo, quando você vê, foi muito tempo tirado. Tanta coisa que a gente poderia produzir. Eu lembro de um dia, de um final de ano que a gente passou, e foi assim, eu tinha 10 dias de folga da fábrica. E daqueles 10 dias, eu lembro que assim, a gente quase não saiu, então 7 dias em casa, dormindo, assistindo filme só. Sem fazer nada. E aí, quando passou, eu lembro que eu fui no primeiro culto depois,
E aí o pastor falou bem assim, falou assim, desse tempo de 10 dias que vocês tiveram, 7, 10 dias de folga, quanto tempo você dedicou a Deus? Eu falei, nenhum. Aí falou, esse tempo não volta. Foi perdido. Eu não estou falando que você não tem que descansar. Eu não estou falando que você não tenha que se divertir. A questão é quando a gente coloca com isso em primeiro lugar. Quando a gente morrer, eu vou falar uma coisa aqui que é o que eu penso, tá? É o que eu penso. Quando a gente for diante de Deus, naquele dia do julgamento, todo mundo vai passar pelo julgamento, irmãos, todo mundo. E naquele dia, eu penso que Deus vai abrir umas páginas em branco e eu vou ficar olhando e eu vou falar assim, essas páginas em branco aqui, ó, são anos que você desperdiçou. E ele vai ficar passando o tempo e fala assim, ó, mas Deus, eu trabalhei. Eu falei, eu sei, você precisou descansar. O problema é que você priorizou tanto o descanso que você não percebeu o tempo que você perdeu. Aí vai ficar passando as páginas, eu falei, meu Deus, você foi tanto tempo assim? E eu penso que nesse dia, se isso realmente acontecer, porque eu estou aqui imaginando, vai ser uma das maiores dores que eu vou sentir, do tempo que foi passado. Porque eu poderia ter feito tanta coisa, poderia ter desenvolvido tantos projetos, poderia ter colocado em prática tantos sonhos, poderia ter feito tantas e tantas coisas e não fiz. E de alguma maneira eu vou ter que dar conta desse tempo que eu não fiz nada. Veja bem, o descanso é necessário para aqueles que trabalham. Eu não estou falando trabalho, somente o trabalho da sua fábrica, de onde você está trabalhando. Estou falando da obra de Deus também. Amém? Da obra de Deus. Agora a gente tem um dom de inverter as coisas. A gente descansa. E a nossa desculpa para não fazer a obra é porque a gente está cansado. Então, faça uma retrospectiva. Veja quanto tempo que você já perdeu. Quanto tempo perdido por não estar em Deus. Mas, peraí, Toshio, eu sou crente há 20 anos. Tá, mas mesmo crente às vezes não está em Deus. Acredita em Deus. Aprende sobre Deus. Escuta sobre Deus, mas não está em Deus. Analise bem. Quanto tempo da sua vida você dedicou realmente para Deus? Para fazer o que Deus pediu ou mandou você fazer? Analise. Quanto tempo da sua vida você investiu em Deus? Veja bem, não é investir em Deus, eu vou tirar meu tempo de oração. Isso daí é normal, gente. Isso daqui é básico. Ó, não pense você que você está fazendo alguma coisa por ler e orar. Amém? Não é privilégio isso não, viu? Eu orei todos os dias. Grande coisa. Por quê? Por causa que... O que diz a palavra sobre aquele servo que fez o que foi mandado fazer? Ele é o quê? Fala mais alto, irmão. Inútil. A Bíblia diz isso, não fica bravo comigo não. A Bíblia fala assim, ó, aquele que fez somente o que tem que fazer é o servo inútil. Aí o cara chega e fala assim, eu li, toda semana eu li um versículo da Bíblia por dia. Entendeu? Não se vanglorie disso, irmão. Isso daí é o normal que você tem que fazer como cristão. Se você acredita em Deus e você não lê a Bíblia, você está se enganando. Se você acredita em Deus e você não ora, você está se enganando. Você fala que acredita em Deus, mas você não vai na igreja, você está se enganando. Meu Deus do céu. Não, eu acredito em Deus, mas eu acredito em Deus na minha casa. Está lascado, vai para o inferno. Coitado. Eu estou falando, eu não estou... Gente, minha obrigação aqui é te ensinar a verdade. Você pode nunca mais voltar nessa igreja, não tem problema. Não tem problema, irmão. Eu não vou chegar lá no céu e Deus vai falar assim, você não falou o que deveria falar por causa dos outros. Ele pode até brigar comigo ao contrário, você falou demais, Toshio, mas falar de menos não. De menos não. Entendeu? Mas por quê? Porque é real. Entendeu? É real. E isso, se a gente não entende isso, compromete toda a nossa vida com Deus. É por isso que hoje em dia tem um monte de crente que não é crente de verdade. Você sabe qual que é o papel hoje? O meu papel principalmente é convencer o crente de que ele não é crente. Olha que terrível, irmã.
É prova, mas é verdade. Eu tenho que falar para a pessoa, não, você não é crente. Não, eu sou crente da Assembleia, eu sou crente da Universal, mas não é crente de Jesus. É terrível. Não é crente de Jesus, por quê? Porque nunca leu a Bíblia inteira. É terrível. Aí você vai conversar com a pessoa, não, mas olha só, é isso, assim, assim, assim. Não, porque o pastor fulano de tal falou isso, isso e aquilo. Não percebe nem o absurdo que fala. Eu lembro de um dia que a irmã, uma nova convertida, mas foi muito engraçado, falou assim, você é salvo? Amém. Mas por que você é salvo? Aí ela falou, porque o Toshio falou que eu sou salvo. Eu falei, Jesus amado, triste. Isso aconteceu. Mas era uma nova convertida, tinha 2 meses de convertida. E foi assim, eu expliquei para ela na Bíblia, eu falei assim, então se você crê nisso, você é salva. Você crê, amém. Aí depois ela falou que eu falei, mas porque eu falei a Bíblia. Vocês estão entendendo? Mas você sabe que hoje em dia tem crente assim, ainda. Aí você tem que convencer o crente de que ele não é crente. E quem que vai convencer o crente que ele não é crente? Porque ele já 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, já passou por 200 ministérios, já fez tantas coisas, já foi obreiro aqui, obreiro ali, já levou o pastor para o aeroporto, já o pastor dormiu na casa dele. Ele acha que é crente por causa disso. É sério, gente, não estou brincando não, parece brincadeira, não parece? Parece piada. Mas não é piada, é verdade. Aí você pega assim, amém, eu não vou fazer isso aqui porque eu não quero envergonhar ninguém, mas quantos aqui que já leram a Bíblia uma vez inteira? Não me responda, nem olha, eu vou até fechar meu olho para não olhar para você. Mas por quê? Como isso, gente? Como não leu a Bíblia inteira? Como não? Como não? Você é crente, cara. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar todo dia, sim. Tem dia que eu não oro. Tá, eu também cometo esses pecados. Mas isso não pode ser uma coisa normal. Tem que ser um defeito, sabe, de momento. Tem que ser um acidente. Porque isso tudo depois reflete na nossa vida. Isso tudo depois vai refletir no nosso ano novo. Aí você vai entrar num ano novo, esperando coisas novas e vai receber a mesma coisa, só que num pacote diferente. Né? Vai ser 2022, aquela monte de corzinha, mas você vai abrir a mesma coisa. Vocês riram, né, irmão? É engraçado, né? É engraçado, né? É engraçado se não fosse trágico, viu? Quantos fracassos nós tivemos por não viver uma vida com Jesus? Não basta somente iniciar um ciclo, é preciso cuidar para não cometer os mesmos erros. Então, como que a gente faz para entrar no ano novo? Com que tipo de posicionamento? Abra aí, depois de Josué tem Juízes, abra aí em Juízes. Juízes, capítulo 6. Essa passagem aqui, eu acho que foi a que eu mais preguei na minha vida toda. Juízes 6. Logo depois de Josué, próximo livro de Juízes. Juízes 6, eu não vou ler tudo, eu vou te dar um resumo, mas por favor, leia na sua casa. Leia na sua casa. Juízes 6 fala a história do povo de Israel. E começa dizendo assim, ó, os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Grave aí comigo, 7 anos nas mãos dos midianitas, que eram os inimigos, ok? O que aconteceu? Os midianitas, eles vinham e saqueavam a terra, saqueavam tudo, levava mulheres e crianças como escravos e tal, saqueava toda a plantação que eles tinham feito, esperando a colheita. No tempo da colheita, os midianitas vinham e pegavam tudo, eles se escondiam em tudo quanto é lugar. E aí aparece um tal de Gideão na história. E a Bíblia diz que Gideão, ele malhava trigo no lugar de pisar uvas, para esconder dos midianitas, ok? Alguns estudos dizem que esse Gideão era um jovem de 16 a 18 anos, mais ou menos. E por ter essa idade, então, durante 7 anos, ele viu os midianitas vindo, os inimigos vindo e roubando tudo. Pega isso dentro do teu coração. Todos os anos ele vendo aquilo acontecer. Como que você se posicionaria diante de um problema que você vê em todo o tempo acontecer? Pega aí, tenta imaginar.
Todos os anos a mesma coisa. Todas as vezes a mesma coisa. Você tenta ver diferença, mas não vê diferença. Aí você lembra que você serve um Deus, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é o Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar, que fez tantos milagres, mas faz na vida dos outros, parece, porque na sua parece que não faz nada. Está todo mundo lá recebendo vitória, está todo mundo recebendo bênção, e só você que está ali, 7 anos, sendo roubado. Aí a Bíblia diz assim, que aí chegou um anjo, e apareceu para Gideão, e falou assim, o Senhor é contigo, homem valente. É aquele profeta que chega para você, fala, olha, Deus está na tua vida, olha, Deus falou que vai te abençoar. Né? E muitas pessoas o que fariam? Glória a Deus, Deus falou comigo. Mas aí Gideão fez o quê? Se o Senhor é comigo, por que isso tudo está acontecendo? Tem gente que já não aguenta mais profeta falar. Não é mesmo? O profeta vem falar só, de novo? Toda vez? A mesma profecia. Ah, porque Deus vai fazer? Eu já ouvi isso 7 anos que Deus vai fazer. E foi mais ou menos assim que Gideão agiu. Se o Senhor é comigo, por que tudo isso está acontecendo? E cadê aquelas histórias de que Deus abriu o Mar Vermelho e fez um monte de coisa no povo do deserto? O Senhor não fez nada disso, o Senhor nos abandonou. E aí o anjo pegou e falou com ele assim. Olha só. O Senhor olhou para ele no versículo 14, fala assim, o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Aí vamos voltar para o profeta. Aí o profeta vem e fala, porque Deus vai fazer, porque Deus vai fazer o milagre, porque Deus vai fazer não sei o quê. Aí você olha para ele e fala assim, ei, toda vez a mesma profecia, cadê? Que na semana passada eu vim no culto e recebi a mesma profecia e não aconteceu nada. Aí o profeta que Deus mandou você ir lá. Você está entendendo? É assim. Foi isso que o anjo falou. Vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. A Gideão estava esperando, sabe o quê? Que Deus fizesse o que ele tinha que fazer. Talvez o anjo não apareceu antes por alguma razão, talvez porque ele era muito jovem, não estava preparado. Mas a palavra de Deus veio através do anjo. E aí como que a gente vive o novo tempo entendendo essa passagem? Vamos ver como que Gideão ele se posicionou. Gideão, ele vivia repetindo ciclos, foi 7 anos repetindo aquele ciclo de derrota. Um dia o Senhor o chamou para romper o ciclo da derrota, foi no dia que o anjo apareceu. E a forma como Gideão atendeu ao chamado do Senhor mudou tudo. Primeiro, havia uma indignação, um inconformismo. Quando ele chegou e falou assim, se o Senhor é comigo, por que tudo isso está acontecendo? Não foi uma questão somente de um confronto. Ele estava indignado porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia o que Deus podia fazer. Ele sabia de todas as histórias. Ele ouvia isso a todo momento, igual eu e você. Mas ele não via acontecer. Ele queria ver alguma coisa acontecendo. Ele queria ver Deus fazer o que realmente Deus fala que faz. Ele queria ver a manifestação do poder de Deus, como a gente vê que Deus faz. E falta na nossa vida essa indignação. Então, havia uma indignação, havia um inconformismo. Irmãos, inconformismo não tem a ver com reclamação. Amém? Tem gente que é assim, está sentado e está reclamando, não está inconformado. Conformado, vamos lá, lembra da não vos conformeis com este século e tal, do Romanos 12, 2? Então, o que a gente aprendeu sobre conformar? Não se colocar na forma, amém? Inconformismo, o que é? É você estar fora da forma, amém? Então, não confunda inconformismo com reclamação. Reclamação, você está dentro da forma reclamando. Inconformismo é quando você não está dentro daquilo, você quer uma mudança, você está disposto a fazer alguma coisa, você está disposto a sair do seu lugar de conforto para ver algo acontecer. Tem gente que fala assim, eu não me conformo com meu esposo porque ele é assim, assim, assado, mas a pessoa não quer sair do lugar dela. Ela quer ficar ali no quadradinho e quer ver as coisas girarem em torno dela. E da esposa a mesma coisa, tem marido que reclama da esposa, mas também não quer sair do seu quadrado. Não quer ver nada mudar. Tem gente, eu não aguento mais a minha vida financeira. Mas está ali, dentro do quadradinho, não quer sair do quadrado. É muito engraçado, né? Aqui na nossa igreja, eu sempre falo sobre dinheiro. Sempre. Todo culto, eu tento falar alguma coisa sobre dinheiro para poder ensinar princípios verdadeiros da palavra de Deus a respeito de dinheiro. Como eu sempre falo, eu não vejo em nenhum momento a Bíblia dando clareza na questão da obrigatoriedade do dízimo, ou se eu não der o dízimo, eu vou
para o inferno porque eu sou ladrão. Não vejo isso. Depois, se você quiser me perguntar direitinho, eu te explico. Porque até mesmo a passagem que fala, né, roubará o homem a Deus, aquela passagem está falando diretamente com os sacerdotes. E se o dízimo é obrigatório para todo mundo, e se não, a pessoa não dá dízimo, ela vai para o inferno, então todo mundo tem que dar dízimo, até o mendigo. Porque senão ele também vai para o inferno se não dá o dízimo. Mas como que o mendigo vai dar dízimo se ele não tem salário? Mas alguma coisa ele recebe. Amém ou não amém? Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Depois eu explico sobre isso. Mas a questão é que a pessoa fala, eu estou inconformado com uma situação financeira. Aí ela fica ali no quadrado dela. Ela não planta, ela não ajuda, ela não se compromete e depois quer que Deus faça alguma coisa. É incoerente, irmão. Você tem duas escolhas. Você pode viver a sua situação, sua vida financeira segundo as suas forças. Então você trabalha e você recebe. Amém? Ou você pode viver segundo Deus. Que aí você trabalha, você planta e você colhe. O que o dízimo tem a ver com a história, Toshio? Eu sei que o dízimo não é obrigatório. Se eu deixar de dar o dízimo, isso não me condena ao inferno. Mas eu sei que o dízimo é um princípio. É um princípio. E se eu aplico um princípio, o princípio me honra. Vocês estão entendendo? Se eu cumpro aquele princípio, eu também usufruo do benefício daquele princípio. Aí a pessoa está reclamando da sua situação financeira e não quer sair do quadrado? Gomem, né, irmão? Não vai viver o milagre. Não vai viver o milagre. Você vai viver segundo a sua força. Isso você vai, porque você tem que trabalhar. Não é mesmo? Você trabalha, você faz zangueolô, você vai ganhar seus 350, 400 mil, 500 mil em nome de Jesus. Mas você vai viver segundo a sua força. Você quer viver o princípio de Deus? Então faça segundo Deus. Eu via, olha, irmãos, o que eu cansei de ver de testemunho de pessoas a respeito de dízimo e de oferta, e eu olhava aquilo ali, eu falei, Deus, eu quero viver isso. Tem um cara, vocês já ouviram falar da Jocum? A Jocum, Jovens com um Propósito, é um grupo, um ministério muito grande, conhecido no mundo todo. E um dia eu estava querendo aprender sobre finanças, e eu peguei emprestado do meu cunhado um livro chamado Fé e Finanças no Reino de Deus. E eu comecei a ler, e eu pensei, vai ter ali uma planilha, vai ter ali, sabe, uma educação financeira. Mas não, eu comecei a ler, e eu comecei a ver testemunhos de um homem chamado Loren Cunningham, falando a respeito de como ele começou a Jocum, e de como ele conseguia não somente ofertas, mas ele conseguia presentes. Ele precisava de uma sala que cabia 500 pessoas, ele precisava de um local que parecia um hotel para poder abrigar os jovens que iam para os lugares, e não era coisa pequena, era no Japão, era nos Estados Unidos, era na Noruega, era na Suíça, na Suécia, na França, em todos os lugares. E ele começou a percorrer o mundo todo implantando a Jocum. E eu falei, eu pensei que eu ia falar sobre finanças. Só que todos os testemunhos, é um livro de mais de 200 páginas, todos os testemunhos voltados a finanças. Ele precisava do dinheiro para investir, e ele orava, e Deus enviava através de um, através de outro, através de uma pessoa que nem era cristã, ia acontecendo as coisas, ia acontecendo. Tantos testemunhos, eu comecei a me encher de fé com aqueles testemunhos, eu falei, Deus, eu quero ver isso acontecer na minha vida. Nem que seja uma porcentagem disso. Aí o Senhor falou assim, vai para a obra que você vai ver acontecer. Aí eu falei, Deus, não é tão simples assim, né? Ele falou, não, você quer que venha o recurso sem propósito? O propósito, dentro do propósito tem os recursos. O propósito vem antes do recurso. Tem gente que quer viver o recurso, mas não quer viver propósito. Ou seja, quer ficar no quadrado esperando vir. Quando na verdade é o contrário, você tem que sair do quadrado. Você tem que sair do seu conformismo. E é isso que Gideão fez. Gideão, ele estava disposto. Ele não queria ficar mais conformado. Então, o posicionamento, a forma como Gideão atendeu ao chamado do Senhor, foi com o inconformismo. Foi também com respeito e com dependência. Você vê que na hora, depois, por isso que eu falei para você ler, porque tem tanta coisa aqui para falar, mas uma das coisas que ele começou a falar foi tipo assim, Senhor,
Eu sou o menor da minha casa, e minha família é a menor das tribos, a menor da tribo de Benjamim, se eu não me engano. E ele começou a explicar que ele, tipo assim, não tinha condição para aquilo. Mas o Senhor o capacitou. Ou seja, havia uma dependência. Havia uma questão de respeito a Deus. Havia sacrifício. Não pense você que você atender um novo tempo, viver um novo tempo, não vai ter sacrifícios. Olha que interessante. Aqui nesse mesmo capítulo 6, no versículo 19, fala aqui um momento. No versículo 19 fala assim: Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolo sem fermento de um efa de farinha, pondo a carne no cesto e o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. Ele foi apresentar um sacrifício, irmãos. Ok? Ele fez algo. Não é, sabe, a gente lê aqui numa frase só, né? Mas aqui fala que ele preparou um cabrito e bolo sem fermento. Para ele preparar um cabrito, ele tem que correr atrás do cabrito, tem que matar o cabrito. Não é uma coisa de meia hora, igual hoje tem, né? Você não vai ali no produto e compra um negócio assado. Entendeu? Ele fez ali um sacrifício. Se você ver no versículo 24... fala assim: então Gideão edificou um altar ali ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Até o dia de hoje está o altar em Ofra dos Abiesritas. Ele edificou um altar era um montão de pedra, que ele teve que construir. No versículo 27, fala assim: então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Mas temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se os homens daquela cidade de madrugada, encontraram o altar de Baal derrubado, o bosque que estava ao pé dele, cortado, e segundo o boi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? E perguntando, investigando, concluíram: foi Gideão. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: traga para fora o teu filho, ele deve morrer, porque derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Joás, porém, disse a todos que puseram contra ele: defendereis Baal, havereis de livrá-lo, qualquer que por ele lutar ainda essa manhã será morto. Se ele fosse Deus, poderia defender-se quando alguém lhe derrubou o altar. O que ele fez ali? No 32 fala assim: pelo que naquele dia chamaram Gideão a Jerubaal, dizendo: Baal contenda com ele, porque derrubou o seu altar. Gideão derrubou o altar de Baal, que representava outros deuses. Ele estava tirando da vida dele, do lugar dele, tudo aquilo que representava coisas contrárias a Deus. Mas por isso ele arrumou briga com as pessoas dali. Entendeu? Houve um sacrifício de Gideão para poder atender ao novo tempo de Deus. Você vai precisar derrubar altares da sua vida. Eu vou precisar derrubar altares da minha vida. Altares que não são de Deus. Pecados, coisas que a gente carrega a nossa vida toda achando que é normal e não são. Coisas erradas que a gente faz fora dos olhos das pessoas, mas que estão diante do Senhor. E vai chegar uma hora que isso vai ser cobrado. Então havia sacrifício na maneira de Gideão responder. Gideão quebrou o ciclo da derrota quando decidiu se posicionar com Deus em tudo. Da tribo de Manassés, obrigado. Como que vai ser o nosso 2022? Como que vai ser o seu 2022? Será que você vai ter aquela surpresa desagradável? Né, uma embalagem diferente, mas algo igual? Ou será que já não está na hora de corresponder a Deus em tudo? Ou será que já não está na hora de entregar tudo para Deus, não ficar entregando de parcelas? Não, esse ano eu consegui ser 10% melhor do que ano passado. E ano que vem eu vou acrescentar mais 10%. Será que é assim mesmo que tem que ser? Aí quando chegar no fim da tua vida, você fala: agora eu consegui entregar 100%, agora morreu. De que adianta? Não é ficar entregando de parcelado. Aí quando vai ver, não tem mais tempo para fazer mais nada. Aí você fica com medo de viver coisas novas. Por que ter medo? Eu recebi uma ligação de trabalho, eu faço uns vídeos às vezes relacionados a trabalho, e aí a mulher me ligou e falou assim: olha, eu assisti um dos vídeos seus que fala sobre medo, e eu assisti, aquilo mexeu comigo, e eu decidi abrir a minha empresa, porque eu tinha muitos medos disso, daquilo, mas quando eu assisti o teu vídeo, eu senti muito forte Deus falar comigo. Eu pensei: deve ser crente, né? Mas ela não é crente não. Deus falou comigo. E eu decidi vencer meus medos. Eu estou te ligando porque eu quero fazer minha logo, quero fazer não sei o quê, porque eu vou começar a minha empresa. Eu falei: puxa, que bênção. E eu peguei, desliguei ali, e eu fui assistir o vídeo de novo, porque eu não lembrava mais desse vídeo. E eu comecei a assistir. E, irmãos, olha, eu não sei você, eu tenho um hábito.
acabando esse culto, eu vou assistir o culto de novo. Porque tem coisa que eu falo aqui que Deus ministra na minha vida. E eu comecei a assistir aquele vídeo, eu falei sobre medo. E você sabe o que é o medo? O medo é um dispositivo de segurança humano. Todo mundo tem medo. E por que você tem medo? Porque é um dispositivo de segurança que todo ser humano tem. Por coisas, tipo assim, se não fosse o medo, gente, a gente já tinha morrido. Entendeu? O medo é tipo assim, aquele sensor de alguma coisa está estranha. Só que o problema desse sensor é que ele não tem discernimento. Ele vai acusar em todo momento. Só que aí o que acontece? A pessoa que não tem fé, que não é ligada em Deus, ela nunca vai se arriscar a nada. Ela nunca vai tentar algo diferente. Porque toda vez esse sensor vai acionar. Aí a pessoa quer viver pela fé, aí está acabando o dinheiro. Aí o sensor acusa. Não é verdade? Está acabando o dinheiro. Ou então a pessoa quer fazer alguma coisa para Deus e não se sente capaz, aí o sensor acusa. O sensor não tem fé, irmão. Ou eu cancelo esse sensor e começo a viver por Deus, ou eu vou viver com medo e nunca vou fazer nada para o Senhor. Nunca! E ainda tem gente que vem e ainda agrava o sensor. Tem gente que não sabe ensinar segundo a palavra de Deus e agrava ainda o sensor do medo. Aí a pessoa fica mais travada ainda. Aí é perigoso você ficar dentro dessa igreja durante 50 anos, nunca sair dela por causa de medo. E eu conheço crente de 30 anos de igreja que nunca saiu da cadeira preta. Triste, hein? Triste. Porque a pessoa não é porque ela não saiu, porque ela não o chamado dela era ficar. Não é por causa disso. É por causa que ela sempre teve medo de fazer alguma coisa diferente para o Senhor. Sempre teve medo de arriscar pela fé. Vou te falar uma coisa. Mesmo que você falhar, mas tente. Arrisca. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Perca. Perca dinheiro. Pelo menos você vai falar, eu tentei. Eu me esforcei. Eu fui até onde deu para ir. Eu só não consegui porque deu errado mesmo, mas eu tentei. Não tenha medo. Não tenha medo. Deixe o medo de lado. Ah, mas eu quero fazer aquele sacrifício, mas eu tenho medo de dar errado. Não tem problema se der errado. Tente. Porque senão você nunca vai experimentar o outro lado da história. Nunca. Se eu tivesse ouvido os meus medos, eu nunca teria saído de Haiti. Nunca teria saído. Eu vim para cá 3 vezes antes de mudar para cá para procurar uma casa. Eu vim para cá sem saber onde eu ia morar. Eu ia morar num lugar que era lá na beira de Tiba. Né? Porque a casa era linda, irmã. Barata. Falei, aqui mesmo. Aí, um dia antes de vir para cá, eu e a Raquel, a gente teve um atrito. Eu falei, quer saber? Eu não vou mais para Ibaraque. Era perto de Tiba, lá, na divisa lá. Não, é aquela casa rosa lá, né? Grandona. Dá para fazer um culto no segundo andar, de tão grande que era. Pra você ter uma ideia. Era o tamanho desse salão aqui, praticamente. Aí a gente teve um atrito, eu falei, eu também não vou mais para lá. Aí a gente demorou para ligar para a imobiliária cancelou. Cancelou não, alugou para outra pessoa. Aí a gente veio para cá pensando, né, puxa, será que não deveria ter pego aquela? Só que aí agora eu moro em Uxico. E eu percebo agora que eu não deveria ter ido para aquela casa lá. Eu deveria ter ficado realmente onde eu estou agora. Entra, meu querido. Entra, meu querido. Fica à vontade. Sabe, ou seja, cheio de medos, cheio de coisas, sabe, com receios. Mas Deus ele honra quando a gente age. Deus, ele honra quando a gente pega e toma uma atitude. Então não fique preso aos seus medos, não fique preso a esse sensor. O profeta chega e acaba com o meu culto. Daí, Joe, profeta, estou brincando. Já estou encerrando já. É que a gente teve o café de manhã, né? Então, fica à vontade, meu irmão. Então, como que vai ser o seu 2022? Vai depender da sua decisão hoje. O que você fizer hoje vai definir como que vai ser o seu próximo ano. Eu falo hoje mesmo. Não é hoje, tipo assim, ainda esse ano. Falando hoje. Como seu coração vai estar. Tanta coisa que Deus já colocou aí dentro. Tanta coisa que Deus quer fazer. Esperando a gente tomar uma decisão. Vamos ficar de pé? Fique de pé. Isabela, apaga as luzes daí de trás, por favor. Como que vai ser quando você colocar o seu pé para fora dessa porta hoje? O que você vai decidir?
Qual vai ser a sua decisão? Você ainda vai continuar andando segundo as suas capacitações ou vai decidir andar segundo a vontade de Deus? Você vai continuar se submetendo a coisas que nem foi Deus que colocou? Ou você vai tomar coragem para viver os sonhos e os planos que Deus tem para você? Vai continuar colocando uma régua sobre a tua cabeça, medindo você a si mesmo, ou vai começar a se olhar segundo a régua de Deus? De que maneira você vai viver a partir de hoje? Como vai ser o seu 2022? Vai depender da sua decisão hoje. Vai depender se você tiver coragem de até mesmo fazer igual o Gideão e falar: Senhor, se tu estás comigo, se eu te sirvo há tantos anos, eu não quero mais ser o que eu sou, eu não quero mais viver da maneira que eu vivo, eu quero tomar uma decisão de vencer esses midianitas como se fosse um só homem, porque foi assim que ele decidiu viver. Você vai continuar ficando com medo das circunstâncias, vai continuar olhando para si mesmo, igual na semana passada a gente falou sobre os espias. A terra é boa, mas tem gigantes. E eles nos veem como gafanhotos, e nós mesmos nos vemos como gafanhotos. E por isso eles não puderam entrar na terra, porque eles não se consideravam bons para entrar na terra. Será que é assim que a gente vai continuar se vendo? Ou a gente vai começar a se olhar igual Josué e Caleb e falar: vamos lá, porque Deus é conosco. Deus é com você. Deus está com você. Você é filho, filha de Deus. Você tem a capacitação do Senhor sobre a sua vida. Você tem a identidade de Deus sobre você. Você tem a santidade de Deus sobre você. Por que que eu ainda vou continuar me submetendo ao pecado? Não precisa mais disso. Não precisa mais andar debaixo do peso do pecado. Se liberte do pecado. Ah, Toshio, mas é que tem coisas que é difícil. Mais difícil é viver sem o Senhor. Mais difícil é viver sem a presença dEle, é você chegar diante dEle e você não poder olhar nos olhos dEle, porque de repente um pecado te atrapalha. Tira o pecado. Tira o pecado. Tira o engano, tira a mentira. Como vai ser o seu 2022? Vai ser diferente se você tomar uma decisão com Deus hoje. Vai ser diferente se você decidir viver uma vida totalmente entregue ao Senhor hoje. A decisão é nossa, porque Deus já fez a parte dele, Ele já entregou o Filho dele na cruz. Não é sobre isso? O Natal? O nascimento do Senhor? Mas como eu falei, muito mais importante do que o nascimento é o propósito. Ele fez. E talvez seja tempo da gente fazer alguma coisa. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, nós estamos aqui diante do Senhor, e Deus, eu sei, Deus, que todos nós queremos viver um tempo novo, mas depende da nossa decisão hoje, Senhor, viver este tempo, esse ano novo, honrar, ó Deus, o sacrifício do Senhor por nós. Pai, em nome de Jesus, vem com o Teu Espírito sobre a nossa vida neste momento, traz sobre nós a Tua presença de uma maneira poderosa nessa hora, Senhor, e em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar em cada coração. Quero convidar vocês a vir aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Vem aqui na frente, todos vocês. Nós vamos orar por vocês. Por favor, tenha um pouquinho de paciência. Sei que o tempo está um pouco adiantado, mas a gente vai orar rapidinho, mas venha para cá. Nós vamos orar por vocês. Venha com o seu coração aberto. Venha com o seu coração desejoso. Venha com o seu coração desejoso de um toque, de um tempo novo com Deus. Senhor Jesus, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença, Senhor. Nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Deus, em nome de Jesus, Senhor, um posicionamento firme na Tua presença nós oramos. Nós oramos para que haja, Deus, um tempo novo. Um tempo, Senhor Deus, de posicionamento, de firmeza, Pai. Um tempo, Senhor Deus, de conquista, de sonhos realizados, Senhor. Um tempo, Senhor Deus, onde nós vamos tirar do papel todos os projetos. Porque eu sei, Deus, que o Senhor ainda tem, Deus, um tempo novo para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, quero declarar, Senhor Deus, a Tua bênção sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Eu quero, Senhor Deus, declarar um novo tempo.
Deus, o 2022 não vai ser igual, porque nós vamos nos posicionar, Senhor, de forma diferente, em nome de Jesus. Deus, não mais somente uma parcela, mas sim, ó Deus, 100% da nossa vida. Nós queremos, Senhor Deus, entregar nas Tuas mãos. Pai, por favor, vem sobre cada coração aqui nesta hora, Senhor. Vem te capacitando, vem tirando toda limitação, toda trava, toda barreira, todo medo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que nos impede de viver, Senhor Deus, o melhor que o Senhor tem para a nossa vida. Pai, por favor, Senhor, o desejo, a vontade de servir, que vem do Teu coração, Pai, que não fique mais, Senhor Deus, limitado somente na nossa vida, mas que seja colocado em prática, Senhor. Deus, nos dá coragem, nos dá, Senhor Deus, ousadia, nos dá discernimento, sabedoria, Senhor, para poder viver, ó Deus, esses planos e propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Tempo de conquista, tempo, Senhor Deus, de algo novo vindo do céu, Pai. Algo, Senhor Deus, que a gente não viveu ainda, mas que hoje nós vamos nos posicionar para viver esse algo novo juntos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que a Tua mão seja sobre a vida de cada um, Deus. Que o Teu poder venha sobre cada um, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, Senhor, seja derramada sobre cada um, em nome de Jesus. Pai, que haja, Deus, nesta hora sobre nossas vidas, Pai, um posicionamento firme e entregue a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um posicionamento firme, Deus, de viver realmente os Teus planos e os Teus sonhos, em nome de Jesus. Uma entrega completa, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor sempre faz coisas novas. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, Deus, pois o Senhor tem feito coisas novas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Nós já vamos encerrar, tá, irmãos? Sei que o tempo já está avançado. Eu sonho. Pode sentar, fica à vontade. Eu quero um dia ter aqueles dias de pregação de 4, 5 horas de volta. Né? Vou dar alguns avisos aqui. Eu quero pedir um onegai para vocês enorme. Dia 2 de janeiro, nós temos o nosso primeiro culto do ano. Eu sei que talvez algumas pessoas tenham o seu planejamento de viajar, de passear, eu vou entender, né? Mas se caso você puder, participe do culto. Porque nesse dia 2 a gente vai apresentar como que a gente vai desenrolar esse próximo ano, a visão da igreja, os planejamentos que a gente tem. Eu acho muito importante compartilhar isso com todos vocês, para vocês estarem por dentro. E não é uma coisa que eu vou falar assim, ó, vamos fazer isso, né? É um compartilhar, ou seja, vocês têm voz também para falar o que vocês pensam, o que vocês acham, se acham bom, se não acham, né? Então, por favor, não faltem no culto. Se não tiver jeito, não tem problema, né? Aí depois a gente pode conversar meio em particular, mas eu vou apresentar aqui, né, a visão da igreja para 2022, tá? Sobre a célula, ela vai voltar no dia... A célula volta no dia 7 de janeiro, ok? Tá? E qual que é o propósito da célula, meus irmãos? O propósito da célula é a gente convidar uma pessoa nova. Então, mesmo que seja pela internet, eu percebi que até pela internet dá pra gente convidar. Porque tem uma irmã lá de Haiti mesmo, que ela colocou umas 4, 5 pessoas no grupo para participar da célula, e o pessoal participa, né? Então você pode também, mesmo pela internet, convidar, tá? Mas vocês que estão participando aqui com a gente presencial, convide alguém. Toda a célula coloca um propósito para convidar. Porque esse ano vai ser um ano que a gente vai alinhar a célula no propósito de ganhar vidas. Entendeu? Então, se você não tiver propósito de ganhar vidas, você vai achar a célula chata. Tá? Porque realmente vai ser assim, ó, a gente não vai mais encher barriga de crente, né? Perdão da palavra. A gente vai focar em ganhar vidas. Então, a palavra da célula, né, vai ser pro visitante. E se não tiver visitante, a gente vai orar pelos visitantes. E a gente vai trazer uma palavra de edificação, sim, mas não vai ser uma coisa para encher barriga, vai ser mesmo para a gente despertar, tá bom? Né? Discipulado, a gente vai começar o discipulado, estava falando até com Lucas, né? Lembrei do nome dele agora, né?
o discipulado, ele não é só para as pessoas novas, o discipulado é para todos. Vai ser na quarta-feira, eu vou afirmar o horário, bem provável que seja às 9 horas da noite, das 9 às 10. O discipulado vai servir com o propósito de trazer uma edificação, uma base nas nossas estruturas. Ah, Tio, mas eu já sou crente já faz tempo, tem que participar? Eu acredito que sim, porque talvez você seja daquele crente que precisa descobrir que não é crente. Né? Desculpa, não quero atingir ninguém, né? Mas só estou falando porque às vezes tem coisas que a gente descobre que a gente não é. Entendeu? Então eu acredito que vai ser bom para todos. É obrigado a participar? Claro que não, aqui nada é obrigado. Mas eu aconselho você a participar, tá bom? E o último aviso, gente, né, seria bom que tivesse todos aqui nessa hora. Mas olha, quero falar sobre as crianças, né? Infelizmente está tendo muito trabalho, mas não, estou brincando. Está tudo ótimo. Né, sobre as crianças, se vocês puderem até me ajudar nisso, porque é o seguinte, a gente está vendo o trabalho que a Márcia tem feito, e a gente tem se alegrado muito com tudo que a Márcia tem feito, né, e dá trabalho. E assim, a gente precisa da cooperação de todos, tá, irmãos? De todos. Por quê? Porque, veja bem, quando tem o culto aqui, as crianças têm o culto lá também. Isso é responsabilidade de todos nós também. E a Márcia, ela está ali se dedicando, né? A Raquel tem ajudado também, claro, mas a Márcia tem pegado o principal ali. E é necessário a ajuda de toda a igreja nisso. Então, por exemplo, a gente faz ali aquela feirinha, e a feirinha ela tem um propósito, gente, tá? A feirinha não é só um momento assim de, vamos fazer alguma coisa para distrair as crianças. Não é. A feirinha é uma recompensa de tudo que eles plantaram durante o mês, não é verdade? Então, o que acontece? Ali na feirinha, tem os brinquedos que elas compram, elas ganham talento, na verdade, assim, ó, elas se comportam no culto, elas ganham um talento. Né? Elas fazem as coisas certinhas, elas ganham talento. Aí depois a feirinha é para elas comprar. E aí a gente vai pedir para todo mundo, se for possível, por gentileza, se você puder, doar brinquedinhos para eles poderem comprar, né? Porque assim, a gente faz o nosso esforço e tal, né? Mas se toda a igreja ajudar, vai ser muito mais fácil e talvez a qualidade dos brinquedos vai ser até maior. Porque a gente compra aquilo que dá. Mas se todo mundo puder ajudar, né, vai ser uma grande bênção. A feirinha agora vai ser uma vez a cada 2 meses. É isso, né? Então, o que acontece? Tem 2 meses para a gente poder, né, levantar uns brinquedos legais. A gente não está pedindo dinheiro não, tá, irmão? A gente está falando a respeito de brinquedo. Para eles poderem comprar. Tem criança nova que está vindo agora, né? Isso. É verdade. É um incentivo. É verdade. Né? Para vocês que não sabem, está vindo. Ela veio por causa do trabalho com as crianças, né? E tem também as crianças que estão vindo, né? Os filhos do Alex, do Alexandre. Não lembro se é Alex ou Alexandre o nome. Alex, né? Então, tem os filhos do Alex, tem os filhos da Daiane, né? Isso tudo, veja bem, faz parte do culto. Então, se a gente se comprometer junto com isso, com certeza a gente vai conseguir fazer um trabalho mais excelente ainda, tá? Então, a gente conta com a ajuda de todos vocês, né? Olha, inclusive no ano que vem a gente vai fazer um trabalho com as crianças, vai fazer eu não sei o nome, um dia das crianças, uma conferência das crianças, um congresso com as crianças, né? A gente vai fazer alguma coisa assim, eu já coloquei aqui, né? Eu vou apresentar para você, quer dizer, eu vou apresentar para você a ideia, o restante você que vai fazer. Né? Mas eu estive conversando com alguns pastores sobre isso e é muito positivo fazer, né? Então eu acredito que vai ser uma coisa muito legal, tá? O restante das coisas, tem bastante coisa para falar, mas eu vou falar isso só na semana que vem. Então, por favor, quem puder estar aqui, vai ser uma grande bênção. Tá bom? Vamos ofertar? Cadê o meu ajudante? Vocês estão felizes, né? Eu estou achando que vocês vão ofertar bastante hoje. Né? Eu creio nisso, né? Você tá com vontade de ofertar? Né? Você tá feliz com esse momento da oferta? Eu estou feliz nesse momento de ofertar. Né? Porque eu acho que isso é maravilhoso. A gente tem que estar feliz mesmo. A Bíblia fala, né? Deus ama quem dá com alegria. Então, por favor, saia do seu lugar, né? Que apressado, saia do seu lugar, traga a sua oferta, traga o seu dízimo. Tó, pega meu. Amém. Pensa, glória a Deus. Esse profeta falou aqui. Esse profeta é uma benção. Foi daqui, ó? Tá certo? Vamos orar?
Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por cada dízimo, cada oferta. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que puderam contribuir. E também te agradeço por aqueles que não puderam, Senhor, que porventura não puderam. Deus, eu sei que o Senhor é Deus que abençoa todos. Nós queremos, ó Deus, consagrar esse dinheiro a Ti, Senhor. E esse dinheiro vai ser usado na Tua obra, Pai. Por isso nos dá sabedoria, Senhor Deus, em como aplicar. E pedimos também a Tua multiplicação, Senhor. Porque sabemos, ó Deus, que esse dinheiro, as pessoas muitas vezes necessitam, ó Deus, da parte financeira. Por favor, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a abençoar aqueles que precisam. A poder, Senhor Deus, aliviar a dor dos perdidos. A poder, Senhor Deus, alcançar aqueles que necessitam do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Gente, ainda tem comida ali, não tem? Tem bastante coisa. Então, olha, se você quiser ir para sua casa já almoçado, né? Tem bastante comida ainda, tá? Vamos ficar de pé para orar, para encerrar. Gente, quero agradecer do fundo do meu coração todos vocês que puderam cooperar com esse café da manhã. Né? Nós pretendemos chegar a um momento que... Oi? Então... convidou... Amém. Não, bom. Pode comer. Você não chegou na hora de manhã, né? Então, não, mas fica à vontade, profeta. Quem não conhece, esse homem aqui foi o responsável por essa igreja aqui. Não sei se vocês sabem, né? Quer dizer, Deus usou a vida dele, já que ele quer ser tão espiritual. Deus usou a vida dele. Né? Foi ele que foi lá e o Chico falou, no primeiro dia de culto, falou assim, ó, Deus mandou falar que precisa abrir uma igreja lá em Mitsubishi. Aí eu falei, o que é Mitsubishi? Eu nem sabia que isso aqui existia. Né? E foi assim que a gente começou, foi andando pela fé, né? E eu tenho uma grande amizade e um grande carinho por ele. É um homem que sempre fez parte da nossa vida aqui, não é verdade? Ele nos levou no monte, né? Foi ele que apresentou os matinhos brilhando pra gente. É verdade, irmão. Você que nunca viu o mato brilhando... É verdade, daqui também brilha. Amém? Vamos orar para encerrar então? Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por este culto. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um, todos que puderam, Senhor Deus, e que não puderam ajudar no café. Senhor, o fato de a gente estar junto, isso é o mais importante, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por fazer tudo isso acontecer. Obrigado, Senhor, pela amizade. Obrigado, Senhor Deus, pelo companheirismo. Senhor Deus, eu te agradeço por este culto, esse final de ciclo, Senhor, que nós estamos cumprindo hoje, Pai. Mas também crendo, Deus, num ciclo novo, num ciclo de conquista, onde cada um de nós já estamos posicionados, Senhor, e vamos corresponder ao que o Senhor nos chamou a fazer, Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Deus, eu oro pedindo a Tua proteção sobre cada um. Aqueles que não puderam vir também, Senhor, estende a sua mão sobre eles, guarda-os e livra-os de todo mal. Senhor Deus, que cada um aqui possa hoje ainda ter um dia na Tua presença, um dia abençoado, que o Senhor possa direcionar todas as decisões, guardando e livrando de cada um de todo mal, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Estenda suas mãos. Senhor Deus, pedimos que o Teu amor, que a Tua graça e a comunhão com o Teu Espírito Santo seja sobre nós, hoje e sempre. E juntos nós dizemos, amém, glória a Deus. Deus abençoe. Cumprimente o seu irmão, não esqueça de tomar um cafezinho, comer ali um pãozinho. Você que nos acompanha pela internet, Deus abençoe sua vida. Vem fazer uma visita para nós aqui, tá bom? Deus abençoe. Amor, pode encerrar a internet, tá?